Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai falar sobre médias móveis, tá? A gente deve abordar alguns temas aí bem iniciais, bem básicos para o início no mercado, né, nas operações. Serve para binárias, serve para forex, serve para ações, serve para várias coisas que você quiser fazer. A configuração que eu vou estar fazendo, ela vai ser principalmente para scalping. Então, se você ainda não entende esses termos, o scalping ele faz entradas extremamente velozes, tá? São entradas aí que podem durar alguns segundos, minutos, horas. Eu acho que já não entra nessa configuração, tá? Eu acho que talvez alguns minutos pode entrar. E a gente tem também a operação do day trade, que aí seria a operação de algumas horas, desde que ela finalize no mesmo dia. E se ela finalizar no outro dia, operação de swing trade, tá? Então a gente tem essas modalidades. Qual que é o objetivo nosso aqui? Eu opero principalmente scalp e às vezes o day trade, mas dificilmente foi day trade, tá? Normalmente minhas operações elas são relativamente curtas, rápidas, ok? Vamos dar uma olhada aqui? Então é o seguinte, ó, você que não é inscrito já inscreve, você que não deixou seu like já vai deixando o like aí, deixa um comentáriozinho também, ajuda bastante no canal. Vou trazer a gente aqui pro... Não, você fica aqui, eu vou estar nos trazendo para cá. Põe a gente num cantinho que não vai incomodar, tá? Então hoje provavelmente a gente nem vai estar fazendo operações aqui, não é esse o objetivo, tá, galera? Estamos aí no gráfico do SDCAD. Vamos lá. Deixa eu abrir. Você tinha olhado no gráfico da IKEOption, porque a IKEOption a gente consegue travar o gráfico para fazer esse tipo de aula, então é mais interessante, tá? Aqui eu não travo ele, então em algum momento ele pode rodar e eu posso ter que voltar para estar mostrando. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um período. O período ele é determinado pela vela, então a gente tem quantos períodos em determinada região. Aí vai depender da região que a gente está pegando. Vou pegar uma figurinha aqui para facilitar isso. Cadê o retângulo? Isso. Olha só, se eu pegar uma figura e eu considerar esse retângulo, essa subida aqui, do momento que ele veio, fez essa pequena correção, né? Nem posso falar que foi um pullback, na verdade foi uma correção aí, acabou sendo um pullback, ó, tá? Da linha anterior aqui, ó. E aí ele retoma um movimento de alta. Quantos períodos eu tenho aqui? Então esse período, vou pôr uma cor mais clara, não, ficou pior. Talvez essa. Quantos períodos eu tenho dentro desse retângulo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos, ok? 6 períodos de 15 minutos. Então, cada vela dessa demorou 15 minutos para se formar. Tá? Então, a gente tem 15 minutos, meia hora, 45, 1 hora e 15, 1 hora e meia para ele fazer todo esse movimento aqui. Beleza. Então, aqui a gente já tem a definição de período, ok? Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque eu vou fazer referência a períodos. As médias que a gente vai falar, elas são configuradas baseado no número de períodos. A gente tem média para 10 períodos, para 20 períodos, 30, 25, 11. Aí vai depender do seu operacional. Vou passar para vocês o que eu opero, o que tem dado certo, principalmente para operações de scalp, que é operações rápidas, operações que duram segundos, minutos, como eu falei. Então, essas médias são médias que a gente envolve movimento rápido, médio e até um pouco mais longo. Tá? Então, aqui eu já vou tirar ele, explicado isso, dito isso. A gente vai passar agora para os 5 minutos. Então, olha só, a vela de 5 minutos, cada vela dessa demorou 5 minutos para formar. Cada uma delas é um período de 5 minutos. E assim por diante, tá? Então a gente tem vela de H1, que seriam velas de 1 hora. Olha só, uma vela dessa daqui, ela demorou em torno de 1 hora para se formar, entendeu? Em torno não, ela demorou 1 hora. Não tem jeito dela ser menor que isso. Então, a gente tem vários períodos. Tem diário,
aí uma vela vai ter demorado um dia. Eu opero normalmente em gráficos de 5 minutos, às vezes de 1 minuto, e uso 15 minutos para ter algumas referências. Então, o que a gente pode estar vendo aqui? Como que é feita essa marcação de médias? A gente tem aqui o nosso... Onde que ele está? Estou no lugar errado. No lugar errado, gente, desculpa. Nessa figurinha aqui, nesse compasso meio diferente, você vai clicar nele. Esse aqui configurado para Cortex, mas pode tem essa ferramenta em vários outros formatos aí. O que você precisa sempre estar procurando, talvez, o Move Average, que é o que? Médias móveis. Por que médias móveis? Porque elas estão constantemente se movimentando, se reconfigurando, se recalculando. Então, a gente tem a média móvel exponencial, aritmética. Eu trabalho com essa EMA, que na verdade é a média exponencial. Ela dá uma resposta melhor para mim. O meu operacional foi baseado nela. Então, aqui, quais são as médias que eu trabalho? Eu trabalho com médias de 20 período. E aí a gente vai pôr ela em azul claro. Tá? Média de 20 período, tá lá marcado. Tá? Então, ok. A média de 20, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar 20 períodos nesse momento, por exemplo, esse momento que ela está agora. O que está contabilizado nessa região para ela se movimentar aqui? Ela fez uma média de valores dos 20 últimos períodos para entrar e jogar aqui. Por que ela faz isso? Qual é a vantagem de a gente pegar os últimos períodos e tentar prever os períodos futuros? Tem uma teoria, que é a teoria de Dow. Essa teoria, ela diz o seguinte, que o preço ele tem uma tendência a repetir os movimentos passados. Mas repetir em que sentido? No sentido de apresentar as mesmas resistências ou pontos de resistência semelhante. Então, um ponto que foi resistência no momento, ele pode voltar a ser resistência. E a gente já falou disso em outros vídeos. Então, repara só, a região de resistência aqui, ó, que teve aqui, ela se repetiu aqui, ela está se repetindo aqui. E aí, a hora que ele romper, subir e tal, quando ele passar por ela, possivelmente ele vai fazer isso novamente. O que a média faz? A média pega aquele movimento exato e fica tentando traçar esses valores para um conjunto de 20 períodos. Então, o que a gente tem uma questão que é muito importante salientar aqui. A média, quanto maior o número de períodos, mais forte essa média é. Mais forte no sentido de quê? De indicar que aquela região é uma região de alguma mudança, de alguma resistência, algum tipo de indicação nesse sentido. Então a gente pode vir aqui, ó, Move Average, já vou marcar as outras, tá? A verdinha é uma EMA verde porque eu determinei isso para mim, para eu saber mais ou menos quais são elas. Então eu marco elas dessa maneira, tá? Eu costumo às vezes dar um grauzinho nela, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes eu faço isso só na de 100. Então isso aqui vai demonstrar o quê? O que você subentende quando vê isso? Que a sua média de 50 é essa mais grossa, não dá para entender isso? A mais forte é a mais grossa, a mais forte é a que tem maior número de períodos. E aí, a gente pode vir aqui, Move Average. Eu costumo marcar sempre de amarela, e essa aqui eu padronizei muito na minha cabeça, tá? Então, a amarela, para mim, todos os gráficos, todas as operadoras, é a média de 100. Porque essa média, ela é extremamente forte, no seguinte sentido. Eu vou pôr ela com 3, tá? Ai, não, mexi na errada. Volta. Tal. EMA de 100. Aí se você clica nesse lapisinho, ele deixa você editar ela. 1, 2. Ela está com 3, um pouco mais grossa. Não é legal colocar muito grossa, porque às vezes o momento seu de virada está ali. O que isso vai indicar? Pessoal, momentos de cruzamento de média são momentos extremamente operacionais. Momentos de média de 100, quando ela cruza, normalmente são momentos de grande resistência, que ela pode apresentar algum tipo de reversão, percebe? Ela vinha descendo, o movimento do outro período, ela não conseguiu continuar.
Mas aí quando ela nasce em cima da média, é a melhor chance que ela tem de romper aquela média, é esse momento. Então foi justamente o que ela fez aqui, ela nasceu em cima e continuou descendo. Mas ela podia ter retornado? Poderia. Mas se tinha uma chance grande dela fazer isso, e a gente trabalha com probabilidade, a chance era nesse momento aqui. E ela aproveitou a oportunidade e desceu, tá? Olha só, reparem que as médias estão se cruzando novamente. Isso daqui acaba te dando algumas indicações. Indicações de que você pode estar iniciando uma movimentação de reversão de preço. As médias se cruzam, a gente pode ter alguma reversão de preço. Tem outras ferramentas que auxiliam a enxergar isso. Mas se a gente olhar novamente ao passado, a gente vai ver o quê? Que os momentos que elas se cruzaram foram os momentos que elas decidiram seguir movimentações de alta, movimentações contrárias ao que ela vinha, às vezes a lateralização, às vezes, olha o que eu falei, tá vendo? Eu acho que não tem. Se vocês souberem uma maneira de dar um pause nesse gráfico, na Cotex, vocês me avisam. Mas esse momento que ela faz esse emaranhado, normalmente são momentos que ela tem tendência a fazer operações bem tendenciosas para aquele lado, tá? Aqui ela tentou pegar, olha só, ela tenta pegar a movimentação de baixa, porém ela não consegue engrenar nisso. Vamos mudar para o gráfico de 15 minutos? O gráfico de 15 minutos a gente consegue enxergar isso com mais proporção, percebe? Olha só, o momento que elas fizeram o cruzamento foi o momento que nós tivemos que uma maior alta. Se aqui nessa correção você já tivesse percebido isso daí, você teria seguido essa alta aqui enormemente. Ela está aparecendo que quer cruzar aqui. Pode ser que as próximas horas aí, ela realmente faça isso. Ó. Ela está dando a impressão que elas vão ter esse cruzamento ali. Mas uma coisa que eu uso ela muito na operação binária seria para pegar esse tipo de movimento aqui de retração. Percebe que numa média de 50 ela tem uma chance muito grande de retração, média de 100, olha só como ela retrai bem na média de 100, entendeu? Essa de 20, provavelmente ela retraiu, porém ao final da vela ela conseguiu passar, tá? Então, no minuto, para quem trabalha com tempo de expiração de 2 minutos, 3 minutos, pode ter sido um momento? Pode ter sido, tá? Operacional. Então, ela é um indicador também. Vamos voltar aqui, olha aqui, voltando de novo na questão de retração, pegou na amarela, eu comprei, olha só o que aconteceria, ela subiu, fecharia o meu minuto no operacional, ok. Tá? Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês de média móvel é que ela é um excelente indicador, além de te indicar a tendência, percebe? Médias paralelas, uma tendência de nós termos o que? Movimentação em canal, movimentação de lateralização. Aqui a gente tem dois canais, um outro aqui e esse maior aqui. Entendeu? Olha quanto tempo ela passou dentro desse canal. E outra, quando ela aproximou daqui, ela já estava tendo retração. Ela veio, não conseguiu seguir o movimento de baixa, fez o pullback aqui, né? Foi um micro pullback, ela rompe e volta, fecha para baixo, então dá uma impressão que ela pode continuar esse movimento, porém, isso daqui é uma figura chamada de Harami. E a Harami, um Harami, dependendo do local, ele pode te indicar o que? Uma reversão de tendência. Olha aqui a gente tinha uma micro, dentro da lateralização, a gente tinha uma micro LTB, um canal de baixa se formando. Aqui ele fez o que? Traçou de alta. Isso foi marcado, se vocês forem ler, normalmente vocês vão ver que essa figura aqui, ela pode, e normalmente ela indica o que? Reversão de movimento. Tá? Se era um de baixa, ele vai ir para o alto. Se era um de alta, aqui, ele vai vir para baixo, tá? Isso é muito certo. Nada é certo aqui, mas tudo são probabilidades. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar para vocês das médias. A gente deve voltar aí para depois tratar a questão do Fibonacci, retração de Fibonacci que eu falei com vocês. Porque eu queria falar das médias antes, porque essa questão de período, pontos das médias que vão estar trabalhando, as retrações de Fibonacci também trabalham mais ou menos em torno com esse princípio. Também é um balizador para nós aí, para entender possíveis movimentações do mercado. Beleza, galera? Curtiu o vídeo? Deixa o like, tá? Comenta aí.
compartilha, dá aquela força pra gente, beleza? Valeu, galera!